Para conhecermos as propostas do setor econômico das respectivas candidaturas ao cargo de presidente da República do Brasil, chamaremos os representantes das equipes econômicas dos candidatos aqui presentes para tomarem o assento no palco. E em ordem alfabética, pelos nomes dos candidatos, nós convidamos Nelson Marconi, da equipe econômica do candidato Ciro Gomes, do PDT. Marco Antônio Rocha, da equipe econômica do candidato Guilherme Boulos, do PSOL. José Márcio Camargo, da equipe econômica do candidato Henrique Meirelles, do MDB. Márcio Postman, da equipe econômica do candidato Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Eduardo Bandeira de Mello, da equipe econômica da candidata Marina Silva, da Rede. E Ana Paula Oliveira, da equipe econômica do candidato Álvaro Dias, do Podemos. E agora, para garantirmos a total isenção nesse processo, nesse evento, faremos um sorteio das apresentações que se seguirão sobre as propostas dos candidatos para o segmento econômico. Aqui temos uma caixa com o nome dos 6 assessores. O primeiro retirado foi Marco Antônio Rocha, representando o candidato Guilherme Boulos, do PSOL. O segundo assessor sorteado, Márcio Postman, representando o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Terceiro assessor de candidato sorteado, o senhor Eduardo Bandeira de Mello, representando a candidata Marina Silva, da Rede. O quarto assessor de candidato sorteado, Nelson Marconi, representando o candidato Ciro Gomes, PDT. O quinto representante sorteado é o senhor José Márcio Camargo, representando o candidato Henrique Meirelles, do MDB. Seguido de Ana Paula Oliveira, que representa o candidato Álvaro Dias, do Podemos. Então, conforme a ordem de sorteio, vamos convidar o senhor Marco Antônio Rocha, da equipe econômica do candidato Guilherme Boulos, do PSOL, para iniciar as apresentações. Acho que é melhor falar aqui, mais próximo da plateia. Bem, primeiro eu gostaria de agradecer por uma vez o convite, o espaço aberto de debate, acho que é sempre importante, como ele faltou, fala mais alto, apesar do microfone. Bem, a gente vai ter a casa de desenvolvimento, a gente precisa ser um espaço importante para que a gente abra essa discussão, que a gente coloque essa discussão em pauta. Então, gostaria de começar agradecendo o convite e a oportunidade de expor as ideias da candidatura do Guilherme Boulos para o PSOL. Dado o limite de tempo, eu preparei uma explicação bem breve, bem rápida, sintética do que é o plano, mas convido todos também a visitar o plano, que já foi depositado no TSE, lá encontra o plano completo. O plano preparou-se para essa candidatura, um plano bem claro, aproximadamente 220 páginas. É um plano que procura estruturar todos os pontos e colocar de forma rigorosa e concreta o que seria o programa de governo do Guilherme Boulos. Vou tentar apresentar alguns pontos aqui, de forma bem sintética. Eu comecei organizando um pouco o que é o nosso diagnóstico da crise, para explicar, por conta do que é o diagnóstico da crise, o que seria também a estrutura do nosso programa de governo. A gente entende que essa crise
ela tem características conjunturais, mas ela também tem características estruturais importantes. Sem entrar muito nas consequências, eu acho que é importante a gente ressaltar algumas características bem particulares da deflagração dessa crise nos últimos anos, particularmente a partir de 2015. A gente tem uma crise que é caracterizada do ponto de vista do setor privado por um alto grau de endividamento e uma queda significativa dos índices de rentabilidade do setor privado. Eu acho que essa é uma característica muito importante que vai chamar a atenção, porque diz um pouco também das possibilidades e das ferramentas que têm que ser utilizadas para superar esse momento conjuntural. Mas a gente também entende que essa crise tem características estruturais de longo prazo, que ela também é consequência do esvaziamento da matriz industrial brasileira, que já vem de longo tempo, e de uma certa incapacidade que a gente tem de alguns anos de absorver fronteiras tecnológicas mais recentes. Então, a baixa capacidade de absorção tecnológica associada a um certo esvaziamento das nossas cadeias produtivas. Por isso a gente vai perdendo dinamismo econômico, vai perdendo capacidade de fazer, inclusive, política econômica, política produtiva, e isso vai, ao longo do tempo, enfraquecendo, criando debilidades estruturais na economia brasileira, que tem, na sua manifestação na crise, que criam esse componente estrutural da crise. Eu digo isso porque a gente pensou o programa entendendo. Normalmente a primeira pergunta que aparece, sempre quando a gente vai apresentar o programa de governo, é sobre o plano emergencial. Isso se tornou um ponto certo, consensual em torno do debate, que toda candidatura apresenta algum plano emergencial dado o contingente de desempregados na população brasileira. A gente estruturou o plano de uma forma um pouco diferente, quer dizer, a gente entende que o plano tem que ter uma característica emergencial, quer dizer, tem que ter uma característica de responder a certos problemas de curto prazo, principalmente a questão do desemprego e da queda da renda agregada, mas ele tem que ser também, para funcionar, um plano estruturante de médio e longo prazo. O que eu quero dizer com isso? A gente entende que a crise só será superada não só se a gente olhar os fatores conjunturais de curto prazo, mas que a gente também tem que olhar os fatores que são estruturantes da economia brasileira e propor uma série de novas políticas estruturantes para a gente superar essa crise. Eu acho que esse é o ponto especial. A gente organiza um programa de curto prazo, ele dá resposta para o emprego e renda, mas ele também pretende ser um programa estruturante de um novo modelo de desenvolvimento para médio e longo prazo. Tudo isso, vou começar a passar para alguns pontos rapidamente do programa, tentando respeitar o limite de tempo. Eu tento apresentar sempre o programa em torno de 3 eixos que eu acho que são fundamentais para organizar minimamente a exposição do programa. O primeiro é um eixo de desenvolvimento produtivo, que gostaria de deter um pouco mais, principalmente dada a vocação da casa, eu acho que isso é o ponto central. Um segundo ponto que é muito importante para a gente, que é a reorganização dos instrumentos de intervenção na economia, particularmente as agências de fomento, bancos públicos, no caso, empresas estatais e outras agências ligadas, por exemplo, ao financiamento de ciência e tecnologia e a infraestrutura de desenvolvimento regional, que é um ponto caro, que a gente utiliza no plano. E um terceiro eixo aí desse programa, que seria a estruturação da gestão macroeconômica. Eu vou passar por um pouco de calma, dado o tempo que eu tenho disponível. O que a gente pensou em termos de desenvolvimento produtivo? O programa de desenvolvimento produtivo ele tem alguns pontos para a gente que são bem caros. Primeiro, que a gente pensou um programa, plano de política industrial, que seja primeiramente de fácil comunicação com a população. A gente entende que, dado o desgaste que houve na política industrial nos últimos anos, a gente precisa restabelecer os canais de diálogo sobre política industrial e ciência e tecnologia com a população. Como é que a gente pensa isso? Organizar o nosso plano de desenvolvimento produtivo a partir de certas carências da sociedade brasileira que são facilmente reconhecidas pela população. Particularmente, infraestrutura urbana, problema crônico das grandes cidades brasileiras, e certas infraestruturas que são estruturantes dos processos de desenvolvimento regional, particularmente a parte de logística viária, a parte de infraestrutura logística. Se a gente pega o saneamento, mobilidade urbana, uma série de questões que são típicas das metrópoles urbanas,
O que a gente vê isso? Primeiro, a gente vê uma fronteira de investimento imensa, uma possibilidade de ganho de escala, em termos de mobilidade, de investimento em saneamentos, que é espetacular. 2, são investimentos com altos multiplicadores, capacidade de gerar emprego, principalmente nas grandes metrópoles, tem isso. 3, eles são investimentos que podem gerar uma demanda muito forte, um parque industrial focado, centrado basicamente ainda na segunda revolução industrial. Bens de capital, os básicos, uma série de coisas que podem ser alavancadas por esses investimentos, por essas obras, e ao mesmo tempo servir como uma plataforma para ganhar competitividade e ganhar, na verdade, algum aporte financeiro para migrar para tecnologias mais novas. E um outro ponto que é importante é que a gente entende, principalmente a partir das mudanças tecnológicas mais recentes, que todas essas obras terão um adensamento tecnológico significativo. Mobilidade urbana, complexo de saúde, ou saneamento, todos eles terão aportes vindos dessas tecnologias 4.0 e serão bem significativas. Serão aportes bem concentrados, estimativa de demanda internacional em torno de 50% vindo dos serviços públicos e vindo do setor público. Então, o setor público vai ter uma capacidade também de prestação de serviço público, ampliação do estoque de serviço público, muito grande de exercer demanda e compras governamentais em relação a essas tecnologias. Qual é o importante disso tudo? Além disso, é um plano voltado a investimentos, a gente gosta de falar em economia, com altas externalidades. Eles oferecem contrapartidas muito claras à sociedade brasileira em termos de resolução de problemas concretos e aplicação de soluções tecnológicas e solução de problemas concretos cotidianos das metrópoles brasileiras. Isso serve, além de ter todos os tipos de emprego e renda, isso procura ser um vetor estruturante, um certo direcionamento do nosso Sistema Nacional de Inovação completo, parcialmente, por uma série de nichos tecnológicos aplicados a essas obras que serão importantes em termos de criar um certo mercado e permitir o adensamento tecnológico do nosso sistema de pequenas e médias empresas. Esse é um ponto importante, eu acho que tem que ser pensado, inclusive, por conta de melhorar o nosso sistema de pequenas e médias empresas, e 2, por conta de ser um plano de política industrial, científico e tecnológico, que é voltado ao fornecimento de externalidade, ao fornecimento de contrapartida direto para a população. E com isso, recebendo aporte de novas tecnologias verdes, uma série de coisas que vão entrar a partir desse novo paradigma tecnológico, que vão adensar sistemas de mobilidade, sistemas de tratamento de resíduos, complexos de saúde, uma série de ações que podem ampliar o leque de fronteiras de investimentos dentro dessas novas tecnologias, dentro do setor público. Para isso, o que é importante? Para isso, a gente entende que a gente tem que reorganizar o nosso sistema de empresas públicas e planos públicos. No PNDES, a gente foi falado agora há pouco, a gente tem que aumentar a capacidade deles de ter linhas de financiamento, inclusive para serviços tecnológicos customizados, para esse novo mercado. A gente pensa em abrir termos de serviços tecnológicos aplicados especialmente no setor público, aumentar a penetração das médias de empresas que devem ser feitas com um ritmo mais forte. Acho que isso está bem funcionando, inclusive, com o que foi falado agora pela BDE. Esse é um ponto. E dá alguma centralidade, principalmente na infraestrutura de desenvolvimento regional, que foi criado no último governo. Quer dizer, a gente tem as GIFs, a gente tem as unidades regionais da Embrapa, a gente tem os campos de universidades federais que foram criados recentemente. Isso pode ganhar uma centralidade também em termos de investimentos públicos atrelados a planos de ciência e tecnologia. Só para finalizar, qual é o importante disso tudo? De certa forma, a gente estruturar a nossa gestão macroeconômica. A gente vem numa gestão macroeconômica que foi muito importante no sentido da estabilização do índice de preços, o processo inflacionário que a gente tem, mas teve muito pouco efeito em termos da estabilização macroeconômica propriamente dita. Tem uma taxa de câmbio altamente volátil, a gente tem uma taxa de juros altamente volátil. Isso impõe um risco de mercado muito grande, que geralmente é assumido através da dívida pública pelo governo. Então, a gente precisa mudar esse aparato, a gente precisa mudar esse aparato fiscalista e criar uma institucionalidade macroeconômica que seja voltada ao desenvolvimento econômico, que permita novamente o Estado planejar e investir de longo prazo. Isso a gente consegue ter um plano
que além de ser emergencial, como eu falei, ele seja também estruturante de ações de médio e longo prazo para o desenvolvimento econômico brasileiro. O meu tempo acabou. Agradeço mais uma vez o convite e vou passar a palavra para o Marcos. Muito obrigado. Nós ouvimos o senhor Marco Antônio Rocha representando o candidato Guilherme Boulos. Conforme o sorteio, o segundo a falar será o assessor econômico do candidato Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, senhor Márcio Costa. Olá a todas e todos, nosso abraço fraterno, cumprimentando os colegas assessores das candidaturas presidenciais que aqui se fazem presente, também parabenizando essa iniciativa da direção da ABE, uma oportunidade de qualificar e levar o debate, especialmente na temática econômica, de certa forma, muito superficial. Quer dizer que nós estamos aqui não apenas agradecendo o convite, a oportunidade, mas parabenizando por essa oportunidade iniciativa. Essa será a 8ª eleição presidencial que o Partido dos Trabalhadores fará presente. E essa 8ª eleição nos exigiu uma profunda reflexão e uma conclusão que não se trataria de mais um programa para a candidatura do presidente Lula, reconhecendo que as 7 eleições anteriores presidenciais, a hipótese central pela qual permitiu organizar os planos de governo estavam assentados na perspectiva que nós vivíamos uma sociedade urbana industrial permeada de mudanças, de transformações. Isso significa dizer que reconhecíamos que era um período com profundas e importantes modificações, já reconhecendo a transição para a democracia nos anos 80, a construção da Constituição de 88, a luta pela superação do processo hiperinflacionário, a construção das bases do Estado de Bem-Estar Social, a perspectiva do desenvolvimento, soberania nacional. De forma sintética, eram reconhecidos os programas anteriores como sendo um período de mudanças. Este programa que vou aqui, de forma muito simplificada, trazer para o debate, está assentado numa outra hipótese, que nós estamos, na verdade, não numa sociedade em mudanças, não um período em mudanças, mas, de fato, uma mudança de período. É um outro período histórico que se abre, por vários aspectos, entre eles, a começar pelo aspecto de natureza política, porque entendemos que o golpe de 2016 pôs fim ao ciclo político da nova República. O questionamento da Constituição de 88, enfim, há aí, na verdade, uma questão importante para analisar do ponto de vista da mudança da ordem política. Também do ponto de vista econômico, a adoção de um receituário neoliberal, a partir de 2016, foi, de certa forma, fragilizando e desestruturando o sistema produtivo nacional. Porque é muito difícil pensar apenas em dar continuidade ao que vinha anteriormente, porque há um rompimento que nós entendemos ser grave. E também as próprias reformas trabalhistas, especialização, a nova emenda constitucional, 95, na verdade, desestruturam a sociedade, especialmente aquela sociedade que almejava uma sociedade de classe média, uma sociedade com uma redução profunda da desigualdade entre os extremos. Então, nesse sentido, estamos diante de um outro período histórico, um período que precisa, portanto, responder às questões políticas, econômicas e sociais, com uma abordagem diferente dos planos anteriores. E esse plano apresentado e aprovado na Convenção do Partido dos Trabalhadores no sábado, na verdade, um plano talvez dos mais ousados que o Partido dos Trabalhadores conseguiu desenvolver e apresentar para a sociedade. Esse plano eu vou dividir aqui em duas partes. O primeiro é o processo, o segundo é a moldura, e o terceiro, a parte final, que seria justamente o conteúdo para a questão econômica e do desenvolvimento em especial. O
que diz respeito ao processo, queria chamar a atenção que esse programa foi fruto de 1 ano e meio de trabalho sério, articulado e integrado, desde praticamente a saída da presidenta Dilma, no final de 2016, que se constituiu uma primeira etapa desse processo de construção do programa, que foi uma comissão interna que avaliou a experiência de governo, dos 13 anos de governo do presidente Lula e Dilma. Uma comissão, um olhar crítico, humilde, da nossa experiência de governo. Isso nos permitiu reconhecer e identificar problemas, sucessos e, de certa maneira, construir uma visão do legado desse período histórico no qual o Partido dos Trabalhadores liderou o governo por 13 anos. Uma segunda etapa, que se constituiu aí já no segundo semestre de 2017, um processo de escuta no interior da sociedade. Constituímos um projeto Brasil que o Povo Quer, que tinha por objetivo justamente ouvir a sociedade, identificar que sociedade é essa, muito diferente daquela quando o Partido dos Trabalhadores iniciou seu governo em 2003. Um processo de escuta muito amplo, uma plataforma digital e assim por diante. E a terceira e última etapa se deu basicamente neste ano, que foi a construção de uma síntese que vislumbrasse não a oferta de um programa caracterizado como foram os anteriores, setorialmente identificado, mas na verdade um programa articulado e matricial. Nesse sentido, a moldura desse programa ele constitui em 5 grandes eixos, a começar pelo eixo da soberania popular, soberania nacional, que busca justamente construir as bases para um ciclo político em que aprofunde a democracia, porque entendemos que ela foi fortemente maculada pelo que aconteceu em 2016. O segundo eixo está relacionado ao estabelecimento das bases de um novo período de afirmação de direitos, a partir do reconhecimento que estamos diante de uma sociedade muito diferente da anterior, seja pelo processo de elevação da expectativa média de vida, pelo processo de envelhecimento, de redução da presença dos jovens no total da população, na queda da taxa de fecundidade, enfim, uma sociedade que redesenha novos direitos, e não apenas os direitos que deverão ser reafirmados, já conquistados, especialmente a partir da Constituição de 88. O terceiro eixo se organiza em torno de uma reorganização do Pacto Federativo Brasileiro. Entendemos que a federação hoje está fortemente contaminada por uma perspectiva de Estado unitário, em que há uma articulação muito grande da União com os municípios, esvaziando os governadores. É, portanto, necessário oxigenar a federação, reconectar os fundos públicos, que são de ação pública, para que nós possamos, de fato, sustentar uma ênfase muito grande nos direitos do ponto de vista da educação, da saúde, da habitação, do transporte, entre outras áreas vinculadas a essa perspectiva de afirmação dos direitos. O terceiro eixo está relacionado à construção, então, melhor dizendo, o quarto eixo associado à construção de um novo padrão de desenvolvimento para o país. Um padrão que fortemente nos desconecte da trajetória que estamos rapidamente avançando em relação a sermos um país muito parecido do século XIX, prisioneiro da produção e exportação de recursos naturais. É necessário, na verdade, olhar sobre outro prisma. E esse prisma se articula, eu diria assim, para o último eixo, quinto eixo, que é a transição ecológica para a sociedade do século XXI. Esse programa tem uma forte ênfase na questão ecológica, na questão da transição. Não se trata da realidade do que nós vislumbramos, na verdade, desde 1972, quando foi criada a SEMA, a Secretaria Especial do Meio Ambiente, que colocou de forma incremental o tema ambiental, e foi prosseguindo ao longo do tempo, mas para nós é fundamental estruturar um programa, na verdade, que tenha a transição para uma economia ecologicamente sustentável. Para encerrar, então, esse 1 minuto e meio que eu tenho, eu focaria a questão do conteúdo desse modelo, desse novo padrão de expansão. Ele tem duas partes. Uma primeira parte está relacionada, a primeira e a segunda parte operam simultaneamente. A primeira parte está relacionada a um problema gravíssimo que estamos vivendo hoje, não é, que é a armadilha recessiva ao qual o país está prisioneiro. O país tem condições de voltar a crescer muito rapidamente, mas, infelizmente, o conjunto de políticas existentes asfixiam essas possibilidades. Então, o programa emergencial com forte ênfase na questão do emprego, da recuperação da renda e do crédito. Há várias modalidades, não estou vendo aqui o tempo, eu só tenho 1 minuto, de
como é que a gente desenvolveria esse programa, que seria a recuperação das obras públicas, por exemplo, a retomada de um crédito mais barato e difundido. E a segunda parte diz respeito, então, a um programa que estruture por 4 anos, na verdade, o projeto de desenvolvimento que o PT está oferecendo. Um programa que tenha, na verdade, a capacidade de fortalecer, do ponto de vista da sustentabilidade ambiental, da elevação do valor agregado e com forte conteúdo tecnológico. As bases desse programa estruturador seria justamente a retomada dos investimentos em estrutura, a retomada da reindustrialização do país e a retomada de fortes investimentos no progresso tecnológico. Para encerrar, diria o seguinte: para começar o governo, nós estamos trabalhando, na verdade, com 2 circunstâncias. A primeira é responder ao passado, à herança que iremos receber do atual governo. E para responder ao passado, nós estamos defendendo um conjunto de revogação de várias das medidas tomadas pelo atual governo. A revogação que esperamos fazer de forma democrática, com grande participação, numa expectativa de referendo. Revogação da emenda 95, revogação da reforma trabalhista. Obviamente, a revogação colocando algo no lugar, não significa apenas o desaparecimento do que foi estabelecido. E a segunda medida, nossa perspectiva, é olhar para frente. E para frente, a nossa defesa de uma nova constituinte, uma constituinte soberana, que abra as perspectivas de refundação democrática do Brasil e, sobretudo, as reformas tributárias, reforma política, reforma bancária, reforma do Estado. Muito obrigado, desculpe pela oportunidade. Depois de ouvirmos o senhor Márcio Postman, representando o candidato Lula do PT, vamos ouvir o assessor econômico Eduardo Bandeira de Mello, representando a candidata Marina Silva, da Rede Sustentabilidade. Bom dia a todos, muito obrigado pelo convite à BDE. Queria começar aqui fazendo um esclarecimento. Eu não sou assessor econômico programa econômico da Marina. O convite, quando nos chegou com a finalidade de se discutir o Sistema Nacional de Fomento, o papel do Sistema Nacional de Fomento, o papel dos bancos de desenvolvimento, e eu estou aqui por conta da experiência que eu tenho de 36 anos de BNDES. Então não vou falar sobre o programa econômico da Marina. Poderia estar aqui um dia, vocês convidam o Eduardo Chanete, o André Lara Vicente, o Marco Bolon, e gostaria de focar na questão dos bancos de desenvolvimento, do Sistema Nacional de Fomento. Inclusive, até o convite que eu recebi não estava previsto nem que eu viesse aqui fazer uma apresentação. Estava aqui, o primeiro bloco, a apresentação do Sistema de Fomento, a carta de posicionamento da BDE. Segundo bloco, perguntas dirigidas aos representantes. Mas é claro que, tendo assistido aí a apresentação do Marco, e lembrando de toda a minha história aqui no BNDES, eu não poderia deixar de falar alguma coisa sobre o papel do Sistema Nacional de Fomento e como que a gente enxerga isso para um governo Marina. Depois eu ficarei à disposição de todos para responder qualquer pergunta. Eu vejo hoje em dia os bancos de desenvolvimento sendo vítimas de ataques, eu diria, totalmente injustificados, e sugerindo, inclusive, que esse papel deveria ser absorvido pelo sistema privado de financiamento, e que não caberia o papel de um banco de desenvolvimento no futuro brasileiro. Eu acho que isso daí é totalmente equivocado, Os números que o Marco colocou aí provam isso, inclusive experiências internacionais. Se hoje você tem o KfW, você tem o Banco da Coreia, você tem o Banco Chinês de Desenvolvimento, que há 10 anos atrás acho que nem existia, e hoje é um áudio muito disparado, provando que as nações que estão usando esse instrumento de indução
do Desenvolvimento estão tendo sucesso, acho que não cabe colocar qualquer tipo de questionamento ao papel, à continuidade do papel dos bancos de desenvolvimento no Brasil. Eu vi, inclusive, quando ele colocou aquele histórico e colocou o papel dos bancos de desenvolvimento estaduais. Se a gente voltar 30 anos atrás, anos 80, todos os estados brasileiros tinham um banco de desenvolvimento. E esses bancos, quase todos desapareceram por conta de práticas, digamos assim, condenáveis dos seus controladores, esses instrumentos que eram extremamente importantes. Eu convivi com vários, fazendo acompanhamento conjunto, fazendo análise conjunta, gente de alto nível, e esses bancos simplesmente desapareceram porque os bancos foram mal usados. Os bancos de desenvolvimento, o BNDES, não é um poder da República, ele não tem autonomia total sobre o que acontece com ele. Então, se o BNDES vamos dizer, usado de maneira indevida durante algum lapso de tempo, se ele orientado por uma política econômica que não seria exatamente aquela que a gente gostaria, isso não pode de maneira nenhuma servir para que seja questionado o papel do BNDES, dos bancos de desenvolvimento, no processo de desenvolvimento brasileiro, para que a gente possa, inclusive, retomar as taxas de investimento da economia que nos levaram àquele crescimento que o Marco Antônio colocou aqui também. Então, esses questionamentos todos que são feitos, que às vezes são mal entendidos pela população, de maneira nenhuma podem afetar, vamos dizer, o corpo técnico do banco, não podem afetar a estrutura interna do BNDES, que está sendo virada pelo avesso, por vários órgãos de controle, por imprensa, por tudo, e até agora não se controla absolutamente nada. O banco segue uma política econômica, transforma orientações em operações de crédito que são absolutamente límpidas, cristalinas, e contra as quais ninguém pode falar absolutamente nada. Gostaria de dizer aqui também que, para mim, Banco de Desenvolvimento, que merece esse nome, tem que levar em consideração que o desenvolvimento tem que ser sustentável. Eu lembro de uma discussão, ainda estava no banco, uma coisa de uns 10 anos atrás, sobre se o banco deveria ser signatário dos princípios do Equador. Os princípios do Equador é um documento que foi subscrito por vários bancos comerciais do mundo inteiro, em que eles se comprometem a seguir a política ambiental padrão que foi definida como sendo do IFC. E na época alguns ambientalistas até levaram essas críticas a um ponto tal que o BNDES chegou a ser criticado por não ser signatário dos princípios do Equador. O BNDES é um banco de desenvolvimento, o BNDES tem suas políticas ambientais próprias e, por conta disso, não precisa se subordinar às políticas ambientais da IFC. Então, se ele leva o nome Banco de Desenvolvimento, obviamente ele tem que ser considerado como um banco de desenvolvimento sustentável. O apreço que a candidata Marina Silva tem pelo BNDES, acho que é conhecido de todos. Na entrevista que ela deu no Roda Viva, que está disponível no YouTube para todo mundo, isso fica bastante claro. O tempo que ela passou como ministra do Meio Ambiente e a relação que ela teve com o BNDES não deixam margem a nenhum tipo de dúvida. Eu lembro que o Fundo Amazônia, que hoje é administrado pelo BNDES com recursos da Noruega, da Alemanha também, em menor número, foi trazido para o Brasil pela então ministra Marina Silva, que fez questão que eles fossem administrados
pelo BNDES, porque na época o governo da Noruega estava cogitando de entregar isso para o Banco Mundial ou para alguma outra agência multilateral. Hoje o Fundo Amazônia é um sucesso, já administra mais de 4 bilhões de reais, fruto, né, de uma política da Marina Silva a partir da Conferência do Clima de Bali em 2007. Poderia citar aqui vários exemplos, mas eu vou deixar para a sessão de perguntas. Então, gostaria de mais uma vez agradecer o convite, me desculpar pela confusão, mas tenho certeza que vai ser um evento altamente produtivo para todos nós. Obrigado. Ouvimos o senhor Eduardo Bandeira de Mello, formulador de política de fomento da equipe econômica da candidata Marina. Vamos ouvir agora então o senhor Nelson Marconi, da equipe econômica do candidato Ciro Gomes, do PDT. Bom dia a todos. Eu queria primeiro agradecer aqui à PDE pelo convite, dois Marcos, tanto vai como da diretoria, cumprimentar os meus colegas aqui, assessores. Bom, eu sou o coordenador do programa de governo, né, do candidato Ciro Gomes. Então, eu tenho, de certa forma, um programa bem articulado, né. Eu vou falar mais sobre a parte econômica dele, a parte do investimento e tal, que é o que acho que é o debate aqui. Mas eu fiquei muito contente com o nome, principalmente, do evento, que é o desenvolvimento que o Brasil precisa. Que é uma coisa que eu falo há muito tempo, o Ciro também fala há muito tempo, que o Brasil precisa ter uma estratégia nacional de desenvolvimento, né? Um plano nacional de desenvolvimento. É assim que é o nosso programa. O nosso programa ele é todo desenhado partindo desse princípio. O Brasil precisa ter uma estratégia, tá certo? Um conjunto de políticas, medidas, precisa ser nacional, porque é uma estratégia que está pensando no interesse nacional, defendendo a soberania nacional, e precisa ser desenvolvimento, porque é de longo prazo. Então, inclusive, o nosso ponto de partida é dizer onde nós queremos chegar. Nós queremos chegar daqui tantos anos, né? Com tal padrão de renda per capita, com tal padrão de indicadores econômicos, indicadores sociais, e é isso que a gente vai perseguir. Tá? E aí, para isso, a gente precisa realmente ter uma estratégia de desenvolvimento. Né? Então, tem vários componentes nessa estratégia, como eu disse para vocês, eu vou me prender a alguns desses componentes aqui, né? Que são, vamos dizer, mais ligados às questões econômicas. Tá? Então, a primeira coisa que a gente entende é que o Brasil, de forma muito geral, né, fazendo uma análise breve, ele deixou de crescer, né, a gente sabe há muito tempo, e uma das principais motivações para esse comportamento é a regressão na nossa estrutura produtiva, né, quer dizer, uma série de problemas que desencadearam essa regressão na nossa estrutura produtiva, um processo de industrialização que fez com que a gente, a partir dos anos 80, crescesse 2%, né, em média 2,2% ao ano, coisa que no período anterior, nos 30 anos anteriores, era coisa de 6,6%. Né? A média, quer dizer, o triplo praticamente do que a gente tinha crescido. Né? Como o Napo mostrou aqui, né? A gente tinha tido um crescimento per capita maior, né, do planeta. Então, quer dizer, a gente realmente teve um problema muito grande ali para frente, né, que resultou nessa mudança da nossa estrutura produtiva, infelizmente. Né? E a gente entende uma das coisas principais que causaram essa mudança foram erros sucessivos na gestão da política macroeconômica. Né? Alguns acertos, logicamente, do ponto de vista da inflação, do ponto de vista da melhoria dos indicadores sociais, que não tem necessariamente a ver com a gestão macroeconômica, mas enfim, uma série de acertos, mas também uma sucessão de erros, né, centrado em 3 pontos fundamentalmente, né? A questão fiscal, a questão da taxa de juros e a política de administração da taxa do câmbio. Né? Tá certo? Então, esses são os primeiros pontos que a gente entende que tem que ser corrigidos, né? Para a gente conseguir, não é uma condição que a gente chama de necessária, mas não suficiente para a gente retomar o crescimento,
mas o primeiro ponto que é fundamental a gente resolver é a questão fiscal, né? Então a gente no programa propõe uma reforma fiscal, propõe uma reforma tributária, propõe uma reforma da Previdência para a gente acertar essa questão fiscal, né? A reforma tributária ela não implica necessariamente aumento, né, da carga tributária, mas uma redistribuição, uma carga menor sobre a pessoa jurídica e maior sobre a pessoa física, e no caso da pessoa física sobre os mais ricos, então uma redistribuição da carga tributária, né? No caso das despesas, é um controle estrito das despesas, todas as despesas, né? Tentando preservar o máximo possível investimentos, saúde e educação, divulgação da PEC 95 também, porque é uma PEC, na verdade, que no fundo ela não controlou o gasto, e no fundo o que ela faz é reduzir fortemente o tamanho do Estado, mas não é isso que a gente entende, né, que deve acontecer, a gente tem que ter um limite para o gasto, possivelmente um teto para a dívida, uma coisa diferente, que é mais rigoroso, na verdade, do que esse teto, né, e buscando preservar algumas despesas, como investimento, saúde e educação fundamentalmente, né. Então a reforma previdenciária tem 3 pilares, né, um pilar de renda básica, um pilar de repartição, um pilar de capitalização. Esses pilares eles vão sendo implementados de acordo com as faixas de renda, né, das pessoas, isso a gente está estudando como vai ser, né? E uma vez que você consiga uma reforma fiscal e realmente, como a gente quer zerar o déficit primário em 2 anos, a gente consegue com isso já indicar uma redução da taxa de juros básica, né, que deve ser acompanhada por uma redução da taxa de juros de mercado, mas aí não basta só a questão fiscal, é toda uma questão de competitividade no mercado financeiro, de mudar a forma como é que se regula o mercado financeiro, mudar os mecanismos de financiamento da dívida pública, mudar essa concentração de recursos no curto prazo, né, a indexação da dívida, enfim, tem uma série de questões aí que precisam, né, mudar também a forma de funcionamento do mercado financeiro para ajudar e aumentar a competição para diminuir a taxa de juros também, mas não só a básica, mas a taxa de juros de mercado. E aí você, fazendo reforma fiscal, diminuindo a taxa de juros, a taxa de câmbio deve ir para um lugar que deve ser um patamar competitivo para a indústria, né, e dos setores sofisticados. Por que essa taxa de câmbio é importante? Porque justamente os setores, como também foi falado aqui, eles não têm margens de lucros iguais, né, tá certo? Margem de lucro, inclusive, caiu muito nos últimos anos. Então, uma mudança no câmbio influencia fortemente alguns setores, muito mais do que outros que têm uma margem de lucro maior, né? Aqueles setores que têm vantagem comparativa são menos influenciados, sofrem os efeitos menores da taxa de câmbio dos setores que são mais sofisticados. E são esses que têm que puxar o desenvolvimento, né? Tá certo? São setores que geram maior valor adicionado, per capita, que é isso que vai levar a economia a crescer. Então, isso do ponto de vista macroeconômico, esse trio, né, de coisas é que a gente entende que vai ajudar. Mas, como eu falei, isso não são condições suficientes, elas são necessárias, né, e você precisa complementar com uma série de medidas. E aí entram outros aspectos, né, aí sim entra a política industrial, entra a recuperação da infraestrutura do país, né, entra o BNDES com um papel muito importante, né, a gente quer retomar o protagonismo do BNDES nesse processo de financiamento, e é um pouco disso que eu vou falar agora dessas 3 coisas, né. Então, a primeira coisa é a seguinte, quer dizer, a gente tem alguns setores que a gente entende que são importantes para a economia, prioritários, por uma série de coisas, por causa da restrição que ele pode causar no balanço de pagamentos, por causa do impacto que ele gera em outros setores, encadeamentos produtivos, né, porque ele gera empregos, né, tá certo? Porque ele vai gerar tecnologia para os outros setores, então tem uma série de fatores que nos levaram a eleger alguns setores que vão ser muito importantes, né? Então a gente entende que o complexo da defesa, pelo impacto que tem na tecnologia na economia, é importante, o complexo da saúde, pela demanda que vai ter desses serviços no futuro, né? O complexo do agronegócio, que deve ser agregar valor a ele, pelo fato de a gente ter vantagens comparativas muito grandes ali, né? Tá certo? E o complexo, digamos, do óleo, gás e dos biocombustíveis, né? Que a gente tem que pensar, inclusive, em termos de energia, inclusive com energia mais limpa para o futuro. Não é só a questão do petróleo, mas é toda a questão das energias limpas que são importantes, né? Que é insumo para todo mundo. Tem um quinto setor importante aqui, que é a construção, mas a construção justamente porque ela é fortemente geradora de emprego, né? Tá certo? Quer dizer,
Nós temos 13 milhões de desempregados, né? Nós temos que diminuir esse desemprego da forma mais rápida possível. Logicamente não dá para fazer milagre, né? Mas a gente tem que ter uma política direcionada para isso. O crescimento vai ser importante para reduzir esse desemprego, mas o crescimento sozinho não vai resolver. A gente vai ter que ter também algumas políticas emergenciais para resolver isso, né? E a gente entende que, como o país está com um problema sério de infraestrutura, né, a própria recuperação da infraestrutura vai ajudar nesse processo, porque você, ao mesmo tempo que está melhorando a infraestrutura, melhorando a logística, você vai estar gerando empregos, né? A gente também vai estimular o setor de construção nesse primeiro momento fortemente para acelerar essa recuperação de emprego, tá? Então, essa questão da logística é muito importante para a gente recuperar a competitividade, né? E vem outras coisas, tá certo? Acordos comerciais, apoio ao setor exportador. A gente entende que o setor exportador é um setor muito importante para estimular também o crescimento econômico, né? O setor exportador de manufaturados, então a gente vai ter uma política toda direcionada para esse setor. E nesse sentido, né, os bancos de desenvolvimento, né, toda essa estrutura de fomento, sistema de fomento que vocês indicaram aqui, vai ser fundamental para nós, né? Tanto a recuperação do BNDES, né, que deve inclusive voltar a usar, no nosso governo vai voltar a ter JRP, a ser a taxa referencial do BNDES, certo? Como a ampliação dos mecanismos de crédito do BNDES, não necessariamente do Tesouro, mas com outras fontes de recursos, né, tá certo? Vai ser muito importante a gente conseguir recuperar a capacidade de gerar recursos do BNDES captar e também todas as outras agências de fomento e linhas específicas, né, linhas de crédito, agora vai dar para a gente detalhar, mas enfim, a gente precisa realmente retomar esse sistema dos bancos de investimento como financiador da infraestrutura, de inovação, de energias limpas, desenvolvimento sustentável, para a gente poder retomar o crescimento. Em linhas gerais, em 10 minutos eu farei algumas coisas aqui que são as diretrizes do programa. A gente depois está aberto aqui no debate para continuar. Tá bom? A gente espera com isso conseguir retomar essa sofisticação da estrutura produtiva e retomar os empregos e o crescimento da economia brasileira com estabilidade. Tá? Muito obrigado. Ouvimos então o senhor Nelson Marconi, da equipe do candidato Ciro, do PDT. Vamos ouvir agora o senhor José Márcio Camargo, da equipe econômica do candidato Henrique Meirelles, do MDB. Bom dia, muito obrigado pelo convite, quero agradecer a oportunidade. Eu vou tentar ser bem breve. Basicamente, nosso programa, eu diria que tem duas partes. A primeira parte tem a ver com aprofundar o que foi feito nos últimos 2 anos do lado da macroeconomia. Nós vamos manter o teto gasto. E é importante chamar a atenção por que nós vamos manter o teto gasto. O teto gasto é uma revolução na forma de fazer o orçamento no Brasil. No Brasil, o orçamento sempre foi feito, você apresenta uma proposta de aumento de gasto, a proposta é aprovada e ninguém sabe de onde vem o dinheiro. No final, a gente sabe de onde vem o dinheiro. O dinheiro acaba vindo ou de déficit fiscal mais alto, consequentemente de dívida maior, ou de aumento da carga tributária, consequentemente paga o contribuinte, ou de aumento da inflação, consequentemente paga a população como um todo. Agora, com o teto do gasto, uma vez que você fez a proposta de aumento de um gasto específico, você vai ter que dizer de onde é que veio o dinheiro. Nós já estamos vendo isso, na verdade. Semana passada aconteceu com a CAPES. Surgiu a ideia de que não vai ter bolsa para a CAPES. E aí veio uma enorme discussão de onde vai vir o dinheiro para ter as bolsas para a CAPES. Isso significa o seguinte: nós vamos estar definindo prioridades. Esse é um ponto fundamental. Esta é a principal razão para manter o teto gasto. Para que a sociedade saiba quais são as prioridades que estão sendo definidas. Mas o teto do gasto só é sustentável, primeiro, se você fizer uma reforma da Previdência. Hoje, 57% do orçamento vai para pagar Previdência e assistência social. O Brasil gasta 14% do PIB com Previdência e assistência social. Tem 9%, um pouco menos, de 9% da população com 65 anos ou mais.
Países que têm essa proporção da população de 65 anos ou mais gastam, em média, 4,5% do PIB com previdência e assistência social. Nós gastamos o triplo. A gente gasta o que o Japão gasta, que tem mais de 20% da população com 65 anos ou mais. Isso significa o seguinte: se a gente não fizer uma reforma da Previdência que diminua, no mínimo, este problema, não tem solução. Não tem solução, tá certo? A ideia é de que vamos fazer isso, vamos aprovar a reforma que está no Congresso, no primeiro 3 meses de governo. Esse é o nosso primeiro objetivo, aprovar a reforma que está no Congresso antes, se possível, o mais rápido possível, porque isso é fundamental, é explosivo, tá certo? Segunda coisa importante é o seguinte: 94% do orçamento no Brasil é pré-definido, ou é para pagar aposentadoria e pensão, ou é para pagar salário de funcionário público, ou está vinculado a alguma coisa. 94%. O número saiu ontem. Tá certo? O número saiu ontem. 94% do orçamento do ano que vem está pré-definido. Isso significa que você só tem 6% do orçamento para trabalhar. Não dá para fazer programa nenhum com 6% do orçamento. Tá certo? Então, a opção é ou você aumenta os gastos e, consequentemente, ou você acaba com a teto do gasto, aumenta o gasto e arranja uma forma de financiar, como eu falei no começo, ou se é para manter a teto do gasto, é fundamental mudar isso, certo? E tem como eu falo, a nossa proposta é bastante simples, tá certo? A proposta é a seguinte: é fundamental diminuir as renúncias fiscais. Primeiro, rediscutir as renúncias fiscais e diminuir as renúncias fiscais. Para o ano de 2019, projeta-se uma renúncia fiscal de 298 bilhões de reais. Isso é 5% do PIB. Certo? 5% do PIB de renúncia fiscal. Tem de tudo. Tem de tudo. Coisas importantes, coisas poucas importantes, tem que ser rediscutido. Não dá mais. Tá certo? É importante rediscutir e definir prioridades. Tá certo? Como já falei. Já que você tem teto do gasto, você vai ter que definir prioridades. Não tem jeito. E a segunda coisa importante é diminuir as vinculações. Mas isso significa o seguinte: que as prioridades estão sendo definidas no Congresso. Só se o orçamento se tornar impositivo. Uma vez aprovado o orçamento, o Executivo tem que executá-lo, como são todas as democracias maduras do mundo. No Brasil, o orçamento é autorizativo. Você aprova o orçamento e o Executivo executa se achar que vale a pena executar ou não. O que acontece, primeiro, você gera os incentivos errados do ponto de vista de ficar negociando ao longo do ano o orçamento, o que vai executar, o que não vai executar. E segundo, você gera enorme incentivo para que todo mundo queira vincular o seu gasto, porque você não tem que ficar discutindo ao longo do ano se vai gastar ou se não vai gastar. Então, nossa segunda proposta é exatamente fazer uma reforma do orçamento para tornar o teto do gasto factível, tá certo? Então, previdência orçamentária. E a terceira proposta de reforma é a reforma tributária. É fundamental simplificar o sistema tributário brasileiro. Os dados, o Banco Mundial tem lá um dado que eu acho que eu vou citar, todo mundo cita, mas eu vou citar de qualquer forma. No Brasil, as empresas gastam 2.600 horas por ano para pagar imposto. Para pagar, tá certo? Para fazer as continhas e pagar. 2.600 horas. O segundo país que gasta mais horas é a Bolívia. Gasta 1.028 horas. Menos da metade do que as empresas brasileiras gastam, dado a complexidade do sistema tributário brasileiro. Então, a ideia é manter a carga tributária, criar um IVA nacional, substituir os impostos indiretos, IPI, PIS/COFINS, ICMS, ISS, etc., por um IVA nacional, com uma legislação nacional de tal forma que você não precisa obedecer a legislação de cada estado, como é o caso do ICMS, tá certo? Manter o imposto de renda, transferir o imposto de renda sobre lucro para o imposto de renda sobre dividendo, tá certo? Manter um pedaço lá no sobre lucro, mas não aumentar o imposto sobre, mas cobrar imposto, transferir para dividendo, que é da pessoa física, em vez de pagar de cobrar da pessoa jurídica. Então, a estrutura da reforma tributária é basicamente simplificar o processo tributário e tornar o processo tributário mais fácil de ser seguido. Certo? Então essas são as três propostas do ponto de vista macro. Que significa aprofundar as reformas que foram feitas nos últimos 2 anos.
não pode ser de outra forma, afinal de contas, um dos pais da reforma foi exatamente Henrique Meirelles, quando ele era ministro da Fazenda. Então, o objetivo é aprofundar o que foi feito nos últimos 2 anos. Temos coisas a nível micro. Vou falar em 3 coisas fundamentais, tá certo? Tem mais, mas não vai dar tempo. Primeira coisa importante, temos um programa de segurança pública. O programa de segurança pública no Brasil se transformou, apesar de segurança ser um problema estadual, tá certo? Não dá mais. A crise de segurança chegou a tal nível que é impossível ao governo federal não tocar, não atacar esse ponto. O nosso programa tem 3 pilares, tá certo? O primeiro pilar é um pilar de policiamento ostensivo, tá certo? O segundo pilar é reduzir a impunidade e o terceiro pilar é fazer uma reforma no sistema prisional. Então, esses 3 pilares são os pilares do nosso programa. Isso significa o seguinte, é ter policiamento ostensivo no país. A ideia de estar sempre preocupado em como financiar, obviamente. A ideia é ter um fundo, como é o Fundeb, do Ministério da Educação, que é um fundo tipo FUSP, no Ministério de Segurança Pública, exatamente para transferir para os estados e municípios e complementar o orçamento dos estados e municípios de tal forma que você consiga criar os incentivos corretos para que você gere exatamente esses 3 pilares aqui, tá certo? Então diminui a impunidade. É claro que quando você, uma pessoa que pega com uma arma privativa do exército, você prende o cara e o cara é solto 3 dias depois, como aconteceu no Rio de Janeiro há pouco tempo atrás, numa festa que prenderam 100 pessoas, das quais 30 estavam com um fuzil nas costas, tá certo? E 6 dias depois, praticamente todo mundo estava na rua. Não é possível, tá certo? A sensação de impunidade é muito grande. Então, isso é fundamental. Esse é o primeiro ponto importante. O sistema prisional brasileiro é uma fábrica de bandidos, tá certo? Quer dizer, é fundamental fazer uma reforma do sistema prisional, que você torne o sistema prisional algo razoável, tá certo? Novamente, vai precisar de dinheiro, então temos que fazer lá, mudar lá as renúncias tributárias e o novo fundo aqui do fundo. Então, esse é o ponto, o primeiro coisa importante. A segunda coisa importante é dizer, olha, o crescimento do longo prazo depende de produtividade. Produtividade, mais nada. Sem crescimento da produtividade, não tem crescimento de longo prazo. A razão pela qual o Brasil parou de crescer é porque o Brasil, a produtividade brasileira, da mão de obra do país, parou de crescer. Esse é um ponto fundamental. Não tem milagre nessa coisa de crescimento. Crescimento é produtividade, ponto. Se não tiver ganho de produtividade, não vai ter crescimento a longo prazo. Tem voo de galinha. Tá certo? E produtividade depende fundamentalmente de 3 coisas. Primeiro, depende de investimento em capital humano. E a ciência mostra claramente o seguinte. Quanto tempo? Sim. Então, um segundinho. E a ciência mostra claramente o seguinte: o auge da capacidade de aprendizado do ser humano acontece entre -4 e 6 anos. Menos 4 meses e 6 anos. Vamos criar um programa, vamos estender o ProUni para as crianças, creches e para mãe. Segundo ponto importante é investimento em infraestrutura. Por que investimento em infraestrutura é importante? Porque já é ganho de produtividade, tem muita externalidade, incentiva investimento nos outros setores. Para isso, o BNDES e os bancos de desenvolvimento são fundamentais. Eu ia falar aqui, mas não vai dar tempo. Mas, de qualquer forma, o BNDES, os bancos de desenvolvimento, a ideia é de simplificar o processo regulatório, etc., e usar os bancos de desenvolvimento para alavancar o investimento é fundamental. Muito obrigado. Ouvimos José Marcos Camargo, da equipe econômica do candidato Henrique Meirelles, do MDB. Agora vamos ouvir a senhora Ana Paula Oliveira, da equipe econômica do candidato Álvaro Dias, do Podemos. Bom dia para todos. Eu acho que eu não vou conseguir ser tão rápida como o nosso colega José Marcos Camargo, mas vou tentar simplificar o que eu tenho que falar em 10 minutos. Bom,
Em primeiro lugar, é uma feliz coincidência estar aqui como coordenadora do plano de governo da dupla Álvaro Dias e Paulo Rabelo, porque o Paulo Rabelo, até o início do ano, era presidente do BNDES. E, além de ele ter sido o mentor e realizador do plano de 20 metas da chapa, ele trouxe preciosas contribuições sobre como o BNDES e as demais agências de fomento vão ter um papel fundamental para a gente implantar as nossas 19 metas de políticas públicas, mais uma meta, que é a última, que a gente chama de plano de 20 metas, que é a nossa meta síntese, aí copiando de Juscelino Kubitschek, que é a refundação da República através de uma revisão constitucional. Por que essa meta separada das demais metas de política pública? Porque nós entendemos que, para começar a fazer qualquer coisa a partir do ano que vem, é necessária uma revisão constitucional de forma que devolva a capacidade do Executivo de governar. Então, a partir da nossa meta síntese, nós desenvolvemos 19 metas de políticas públicas que têm como pilares 5 grandes assuntos. O primeiro, o incentivo à inovação. O segundo é o fortalecimento da indústria e do agronegócio. Terceiro, fortalecimento do empreendedorismo. Quarto, a reconstrução da nossa rede de infraestrutura. E quinto, tudo isso com um olhar atento em relação à interiorização. Por que essas 5 metas? Porque nós identificamos que, se nós perseguirmos esses 5 pontos, nós vamos conseguir chegar no objetivo principal do nosso plano de 20 metas, que é fazer com que o Brasil cresça novamente a uma taxa condizente com o seu tamanho e sua riqueza. A nossa projeção é crescer, em média, 5% ao ano nos 4 próximos anos e criar 10 milhões de empregos. Então, todas as políticas públicas que nós identificamos para serem implantadas nos próximos 4 anos, elas se interligam entre si e tem a ver com esses 2 grandes objetivos principais. Crescer no mínimo 5% ao ano, em média, e criar 10 milhões de empregos. Como que nós vamos fazer isso? Depois eu vou deixar essa cartilha resumo ali na frente para quem tiver interesse ter acesso e ver todas as nossas principais metas de política pública. Mas o que nós queremos fazer é trazer uma mudança no país, é refundar, como o Álvaro Dias sempre fala, uma nova república. E para isso nós precisamos ter um ambiente certo, um ambiente favorável em 2 grandes campos. O primeiro é o econômico e o segundo na parte de negócios. Na parte da economia, eu acho que 10 entre 10 economistas vai dizer que o nosso maior problema hoje, o cerne do nosso problema econômico hoje, é o déficit público e suas grandes variáveis em termos de dívida pública, pagamento de juros e etc. Então, a gente tem 4 grandes medidas para combater o déficit público no início do governo. O primeiro é a simplificação tributária. A gente pretende trazer o IVA, aglutinando 6 grandes tributos, e criar uma operadora de distribuição de arrecadação de tributos. A ideia é a gente ter uma simplificação e uma distribuição automática e diária entre os entes federativos dos tributos arrecadados. Então, a gente também pretende, através dessa, não gosto de chamar de reforma tributária, mas essa alteração no arranjo tributário, também conceder uma maior autonomia aos entes federativos. A segunda grande medida que a gente quer fazer é instalar uma estrutura fiscal eficiente. Mais do que falar de reforma fiscal, a gente quer trazer para o governo os métodos de eficiência da iniciativa privada quando for possível. Então, a ideia é rever todas as despesas, estabelecer um orçamento de base zero já no final longo de 2019, de forma que absolutamente todas as despesas do governo federal serão analisadas e revistas. E, através da revisão constitucional, o Poder Executivo possa efetivamente controlar as despesas de acordo com as necessidades e as prioridades estabelecidas no nosso plano de 20 metas de políticas públicas. Além de 2, terceiro, que a gente, para a Previdência, a gente identifica que a Previdência realmente tem um fator fundamental para aumentar o déficit público hoje no Brasil. No ano passado, o nosso déficit primário foi de 118 bilhões de dólares. Se a gente colocar pagamento de juros aí, a gente chega a um valor acima de 450 bilhões de reais.
E a gente não vai resolver esse problema de redução de déficit sem olhar para a parte de previdência, sem olhar para a parte de pagamento de juros. Em relação à previdência, a nossa proposta inovadora, que a gente ainda não vê com muita profundidade discutida no mercado, é levar até o mercado um novo produto de previdência, através da criação de um fundão com contas individualizadas e capitalizadas com ativos da União. A ideia é democratizar o capital entre os nossos contribuintes. A gente fala da verdadeira democratização do capital através de um produto novo de previdência que fuja do modelo atual, que efetivamente a gente já sabe aonde leva, a um maior déficit nessa área. E o quarto, falei da simplificação fiscal, falei do orçamento de base zero na parte de gastos públicos, a parte previdenciária, e a quarta, que eu sempre falo todas as vezes, a revisão constitucional, que é a reforma das reformas. Sem a gente conseguir uma revisão constitucional, a gente não vai ter capacidade de efetivamente governar a partir do ano que vem, nós e qualquer outro governo. Então, na parte da economia, o foco são essas 4 grandes medidas. Na parte de negócios, o que a gente identifica é o seguinte: não dá mais para continuar com a situação atual na parte de distribuição de crédito entre o setor público e o setor produtivo. Veja bem, eu falo setor produtivo e não necessariamente privado. Porque dados recentes demonstraram que mais de 70% do crédito total disponível na economia foi transferido para o setor público, e na maior parte para ser gastos e empregados em despesas estéreis. Basicamente, a folha salário dos servidores e previdência. O que a gente pretende fazer logo no primeiro ano do governo é fazer uma retransferência desse crédito disponível para o setor produtivo. E aí, olhando para esse item especificamente, todas as agências de fomento terão um papel fundamental para a gente conseguir atingir essa meta de retransferência do crédito para o setor produtivo. E nós visualizamos que o BNDES também terá um papel fundamental para coordenar e integrar todas as agências de fomento em prol de alguns objetivos únicos do governo. O primeiro é o desenvolvimento de políticas setoriais. Até hoje, a gente tem acesso a muitos estudos sobre os mais diversos setores, e cada estudo mais profundo e mais interessante que o outro. Mas quando nós vamos verificar o lado da ação, muito pouco foi feito em termos de execução de investimentos para atender esses estudos. Então, assim, se a gente for olhar na parte de infraestrutura, por exemplo, praticamente quase todas as áreas já foram abordadas com estudos: logística, saneamento, energia, telecomunicações, mas efetivamente as ações não aparecem. Apesar de ter dinheiro disponível no mercado, esse dinheiro é absorvido pelo setor público em despesas que efetivamente não se traduz em investimento. Então, uma das nossas metas é transferir essa parte de despesa que é gasta em gastos improdutivos na parte de investimento. E como nós pretendemos fazer isso? Criando um centro de governo, logo a partir do início do governo, onde o BNDES terá um papel fundamental, tanto na parte de definir novas maneiras de captação de recursos no mercado, como na parte de levar esse recurso até efetivamente as empresas e setores produtivos que necessitam. Sempre priorizando nos 4 primeiros anos do governo 3 grandes setores, que é a parte de inovação. A gente precisa efetivamente se colocar como um player nessa área de inovação. A parte de empreendedorismo, a gente verifica que a gente entende que as pequenas e médias empresas vão ter um papel fundamental nesse novo surto de crescimento sustentado que nós vamos fazer. E terceiro, reconstrução da infraestrutura. Se a gente não tiver um olhar atento para a nossa infraestrutura, a gente não vai conseguir efetivamente estabelecer nenhuma política para a indústria, para a agricultura, para a educação, seja para qual setor produtivo que nós estamos falando. Só para vocês terem uma ideia, uma análise rápida de como vem se desenvolvendo esse setor de infraestrutura, nos últimos 10 anos, foram investidos menos de 2% do PIB em média. Isso significa investimentos um pouco superiores a 100 bilhões de reais.
nós identificamos que, para pelo menos repor a infraestrutura existente e cobrir a taxa de depreciação, nós precisaríamos aí de investimentos médios na ordem de 350 a 400 bilhões ano. Então, a defasagem em termos de investimento nessa área é gritante. E a consequência todos nós sabemos: custos elevadíssimos, perda de produtividade e falta de competitividade dos produtos nacionais. Eu gostaria de falar mais, queria entrar mais em detalhes, mas meu tempo acabou e me coloco à disposição para responder o que vocês quiserem. E mais uma vez, eu vou deixar a cartilha das 19 mais uma meta, a meta síntese, lá fora, se me permitirem, para quem tiver interesse ter acesso, me coloco à disposição para responder eventuais dúvidas. Ok?